Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bibliologia. É um prazer ter você por aqui e, como você já sabe, aos domingos a gente fala única e exclusivamente de assuntos bíblicos sem envolvimento com escatologia, como a gente faz sempre aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Como deve ser praticado? Como ele é feito? Segundo Mateus 28:19 ou segundo Atos 2:38? É o assunto de hoje, aqui do nosso canal. E muito bem, antes de nós continuarmos aqui com o assunto de hoje, eu quero só pedir você para se inscrever, como a gente faz sempre, né? E ative o sininho, porque sempre que nós colocarmos um vídeo, nós postarmos um vídeo, um trabalho aqui, você é notificado para você acompanhar, assistir conosco. Então você que gostar do tema de hoje, deixe aí o seu like, a sua opinião e nos ajude, compartilhe com outras pessoas para que possam tomar conhecimento desta mensagem. O batismo nas águas é uma ordenância do Senhor Jesus para ser praticada com todos aqueles que se achegarem à fé. Pelo menos ele deu ordens para que isso acontecesse, não somente deu ordem, mas também, inclusive, mesmo não tendo a necessidade, chegou a praticar esse ato. O ato do batismo foi batizado por João, está lá em Mateus capítulo 3. E a ordem para batizar ele deu no Monte das Oliveiras, quando estava ascendendo aos céus, deixou essa ordem para todos os seus discípulos, para os 11 apóstolos saírem por aí e pregar pelo mundo afora esta mensagem importante. Num diálogo que ele teve com Nicodemos, ele deixou claro isso da seguinte forma. Respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, essa é a palavra do Senhor Jesus. O reino de Deus, ele já está entre nós. E para você entrar nesse reino, fazer parte desse reino, se tornar aí membro ativo desse reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Depois a gente fala sobre isso, mas Paulo vai dizer também sobre isso lá em Romanos capítulo 6, ele faz essa alusão do batismo com relação ao sepultamento, à morte, e na medida que sai das águas, sai uma nova criatura para viver em novidade de vida. Mas existem aqueles que dizem: não, esse texto de João 3 para Nicodemos não tem nada a ver com batismo. Tony, não tem nada a ver com batismo. Inclusive eu peço que você continue até o final, porque esse tema é longo, tá? Não é um tema que eu vou falar em 5, 10 minutos, mas vai acompanhando você que se interessa por este assunto. Para continuar aqui, eu quero então deixar um outro texto que ele ordena para batizar. Vamos lá então? Ele diz da seguinte forma, Marcos 16:16. Vamos ler a partir do 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que a ordem era para pregar, e na medida que as pessoas fossem crendo no Evangelho, na medida que as pessoas recebessem o Evangelho, a ordem do Senhor Jesus era para batizar. Quem crê e for batizado. O segundo passo depois da fé, depois de crer, né? O segundo passo depois disso é ser batizado. Então, essa é a ordem que ele deu para os seus discípulos. E de acordo com o tema que nós estamos abordando hoje, Atos 2:38 ou Mateus 28:19, a partir de agora a gente entra nessa questão. Antes de prosseguir, eu queria pedir para que você acompanhe essa matéria que nós preparamos sobre o batismo nas águas. Confira. O batismo nas águas é a cerimônia mais importante para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Milhares de pessoas em todo o mundo são batizadas nas águas todos os dias, seguindo a ordem de Cristo, passadas aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, no dia da sua ascensão aos céus. Mateus 28:19. Mas basta uma leitura simples
nos primeiros Atos dos Apóstolos para notarmos que o batismo praticado por eles não estava, teoricamente, em concordância com a ordem de Jesus, como deveria. Atos 2:38. No primeiro sermão, nos primeiros batismos da era apostólica, a fórmula batismal trinitariana parece completamente ignorada pelos fundadores da Igreja de Cristo. O batismo em nome da Santíssima Trindade permanece ignorado nos demais textos do livro em que estão registrados os Atos dos Apóstolos. Felipe, em Samaria, Atos 8:16. Pedro, na casa de Cornélio, Atos 10:48. Paulo batiza os discípulos de João, Atos 19:5. O próprio Paulo testemunha que foi batizado em nome de Jesus, Atos 22:16 e Romanos 6:3. O que teria acontecido para que os primórdios da Igreja de Cristo ignorassem completamente a ordem de Jesus? Como podem ter iniciado a grande obra que foi a pregação do Evangelho sem nenhuma pessoa batizada, como teria ordenado o Senhor? O que dizer para aqueles que estudam a teologia, que desejarem contextualizar o batismo na fórmula trinitariana? Ou existe alguma coisa que a religião escondeu de nós sobre este importante e indispensável assunto durante muitos séculos? A resposta para essas perguntas você confere examinando conosco, versículo por versículo, e conferindo o que a história tem a nos dizer. Você já deu para perceber nesta matéria que o assunto é muito interessante. É muito interessante para quem estuda esse tema, muito interessante para quem está para se batizar pelos próximos dias e para quem já foi batizado também. Afinal de contas, como nós fomos batizados? Como você foi batizado? Como eu fui batizado? Como as Escrituras ordenam o batismo? Esse batismo, conforme você viu na matéria, que os discípulos aparentemente não seguiram a ordem do Senhor Jesus para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos acompanhar essa ordem, que é um dos versículos que dá título a este tema. Mateus 28, capítulo 28. Vamos ler, acompanhe conosco. 28, a partir do 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Por que 11? Porque um, que era Judas, já tinha tido o seu fim. Ele havia, segundo Pedro vai relatar lá em Atos, que ele tinha se colocado a corda no pescoço, se jogado do penhasco. É só você ler Atos capítulo 1, quando vai eleger lá o Matias, ele fala sobre isso. Então, aí no verso 17, e quando viram, quer dizer, os seus discípulos, 11, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem, meus prezados irmãos. A ordenância para batizar é essa. Segundo esse texto que nós acabamos de ler, segundo muitas igrejas fazem, inclusive nesses dias, muitas denominações, eu posso denominar aqui algumas, Assembleia de Deus, Batista, Nova Vida, Universal, Igreja Católica, todas essas denominações evangélicas, elas batizam nos dias de hoje, segundo essa ordem que está aqui em Mateus capítulo 28, verso 19. Até aí, você pode dizer assim, bom, até aí está tudo bem, porque eles batizam segundo, está aqui nas Escrituras, segundo as palavras do Cristo.
E fica um questionamento no ar quando nós vamos estudar as Escrituras, quando nós vamos ler principalmente o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos significa ações, atos mesmo, no sentido literal da palavra. Ou seja, todos os feitos que os apóstolos praticaram estão lá, né, os principais deles, todos não, né, mas os principais, os mais importantes para o desenvolvimento da Igreja de Cristo na Terra, estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você quer ter uma leitura de como a igreja primitiva se comportava, como eram as cerimônias, seus rituais, você tem que ir para a Bíblia, você tem que ir para o livro de Atos, que ali estão os principais registros dos seus feitos, como eles viam, como eles entendiam e como eles seguiam com a mensagem da doutrina apostólica. É claro que Paulo vai falar um pouco mais sobre os assuntos das suas cartas, também fala, né, lá aos Romanos, enfim, aos Gálatas, ele fala sobre batismo nas águas. E se você quiser saber mais algumas outras informações, como os discípulos entendiam sobre vários assuntos, basta ler as cartas apostólicas, cartas de Pedro, as cartas de João, Judas. O livro de Apocalipse também traz uma revelação, mas não é muito focado na doutrina. Mas então o livro de Atos nos narra, e nós já vamos mostrar aqui alguns versículos para você acompanhar esse estudo, é um estudo importante, que os discípulos não praticaram como está aqui, como as igrejas, a maioria das igrejas de hoje, praticam. E fica um questionamento, fica uma interrogação no ar. Por que nossas igrejas praticam hoje o batismo, segundo está Mateus 28, 19, e a igreja primitiva praticava um batismo nas águas totalmente diferente? O que nós temos, será que somente nós podemos nos gabar de que nós de fato obedecemos às ordenanças de Cristo e eles não? Quando eu falo nós, estou falando do povo evangélico, do povo cristão de modo geral, tá? Estou generalizando, tá bom? Espero que você não me entenda mal. Mas vamos lá, vamos para Atos capítulo 2. Vamos para Atos capítulo 2, acompanhe conosco aí na sua tela. No dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, diz assim, vou ler aqui o versículo do 13 aqui, ó. E outros zombaram dizendo, estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de vinho fermentado, né? De suco de uva, sem estar preparado o vinho ainda. E Pedro, porém, verso 14, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Então aqui, Pedro, ele se coloca de pé, junto com os 11, ou seja, ali já tinha sido eleito Matias para substituir o Judas. Mateus, todos estão ali. Inclusive Mateus, que escreveu lá o seu livro, Mateus 28, 19, onde o Senhor Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos colocam de pé. Quando um vai tomar a palavra e os outros se põem de pé, é que eles estão em concordância com tudo que aquele que está com a palavra vai dizer. É assim durante muito tempo e principalmente naquele período. Quando um se põe a falar, os outros, os 11, que são os discípulos, que são ali os companheiros de ministério, falar para o povo, que estavam acusando eles de estarem bêbados na 3ª hora do dia, 9 da manhã. Então foi um momento especial da igreja, quando a igreja inaugurou o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, né? Você vai ler toda essa história. Bom, quando Pedro está terminando a sua pregação, preste bem atenção nisso, quero que você acompanhe mais um versículo aqui, acontece o seguinte, verso 38, vamos ler a partir do verso 37, diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Pedro se coloca de pé no dia de Pentecostes, aqueles homens se compungiram, né, se entristeceram no seu coração, se quebrantaram
e falaram, bom, o que você está falando é verdade, nós matamos o Senhor e agora o que vai acontecer conosco? E Pedro disse, olha, vocês precisam agora se arrepender e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E aí vocês vão receber o Espírito Santo, que é essa promessa que nós está se cumprindo conosco nos dias de hoje. Veja que no dia em que a igreja praticamente é inaugurada, porque se você ler Atos 1, o Senhor Jesus diz para eles, ficar em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Não sai para pregar agora, espera primeiro. Porque para encarar um sistema religioso, para encarar um mundo desse, cheio de perseguição, tem que estar revestido no poder. Não é fácil. Perseguição é grande. Nos dias de hoje imagina lá, né? Então fica em Jerusalém, espera ser cheio do Espírito Santo para vocês começar a pregar a palavra. E foi exatamente o que aconteceu. Tanto é que você pode ver, eles são acusados de estarem bêbados, de embriagados, aquela coisa toda. Bom, Pedro manda que aquelas pessoas sejam batizadas em nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que naquele dia, naquela pregação, naquelas almas que ouviram a mensagem de Pedro, foram quase 3.000 pessoas naquela mesma ocasião sendo batizadas nas águas, conforme você lê aí. Veja, acompanhe. Lá no verso 38 ele diz, né, para ser batizado em nome do Senhor Jesus, e no verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Note que Pedro batiza naquele dia quase 3.000 pessoas, vamos arredondar para 3.000, né? 3.000 pessoas, em nome do Senhor Jesus. E a ordem? O que nós temos, né, a igreja evangélica hoje tem, e a igreja católica, diferente da igreja primitiva. Porque eles começaram o ministério batizando em nome do Senhor Jesus. Por que Pedro não obedeceu a ordem dada pelo mestre lá em Mateus 28:19? Eu peço que você acompanhe esse vídeo, que você vai saber, nesse vídeo, o que aconteceu. Continue com a gente. Bom, aí segue a perseguição, segue uma perseguição com relação à igreja. Filipe, né, os apóstolos são dispersos, essa perseguição com certeza é para realmente espalhar, né? Quando está todo mundo muito junto, sabe? Deus faz aquele vento, aquele barulho para cada um ir para um lado, caçar o que fazer. Pois é, Deus permitiu essa perseguição e Filipe desce a Samaria. Acompanhe conosco. Capítulo 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, a multidão prestava bem atenção. Aí, vamos pular mais em frente, né? Pular alguns textos, porque para não ficar muito longo o vídeo. Veja o que aconteceu em Samaria. Verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. Verso 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Sobre nenhum daqueles habitantes da cidade de Samaria tinha descido o Espírito. Apenas eram batizados em nome de quem? Do Senhor Jesus. O que aconteceu? A igreja está desenvolvendo e mais pessoas sendo batizadas nas águas em nome do Senhor Jesus. Faça como os crentes de Bereia aí, vai anotando, pega a sua Bíblia e vai acompanhando. Para não dizer que a gente está falando heresia, que eu estou pregando heresia aqui, preste bem atenção. Livro de Atos, estamos lendo Atos dos Apóstolos. O que a igreja primitiva fez. Então veja, vamos continuar aqui. Pedro, ele desce para a cidade, para a casa, ele é enviado por Deus até a casa de Cornélio. Aí houve um mistério de Deus nessa questão aí, porque o Senhor enviou anjos para Cornélio, falando, vai lá chamar Pedro, que Pedro vai pregar para você. Tuas ofertas chegaram até a mim. Lê Atos 10, que você vai ver essa história. E para Pedro também, envia o anjo e fala, vai lá em Cornélio. Atos 10, vou adiantar aqui a leitura, verso 47, diz assim, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Atos 10, 48, está aí
Atos 10:48, dizendo que tanto Cornélio quanto a sua família, todos que ouviram aquela palavra, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu é a pergunta que está no ar. Com Mateus 28:19, com aquela ordenança que foi dada lá no Monte das Oliveiras. O que houve com aquilo lá? O que aconteceu lá, gente? Por que não se praticaram o batismo como está ordenado lá pelo Senhor Jesus? Vamos seguindo aqui. Eu tenho que pular algumas passagens para dar tempo, para não ficar muito longo o vídeo, mas peço que você acompanhe com atenção. Atos 19, o apóstolo Paulo tem um encontro com os discípulos de João Batista. Veja, acompanhe na sua tela lá em Atos 19, vai anotando aí na sua Bíblia. Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E eles lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Verso 3, então, que batismo vocês receberam? Olha a importância do batismo aí. A igreja desenvolve, quer saber. Paulo quer saber dos discípulos de João. Perguntou Paulo, né? O batismo de João, responderam eles. Foi no batismo de João. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas verso 5, quando eles ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mais uma passagem que deixa clara para você, para todos nós, que aqueles discípulos de João Batista foram batizados no batismo em nome do Senhor Jesus também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Como que a igreja vai desenvolvendo? Filipe desce a Samaria, Pedro vai para a casa de Cornélio e Paulo vai lá para Éfeso e vai, entende? Se espalhando o evangelho pelas principais cidades. Paulo já ganha a fronteira, já sai das cercanias ali de Jerusalém, daquela coisa toda, está lá na Grécia, para a Turquia, vai para tudo quanto é canto. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque nenhuma alma, não existe na Bíblia, não existe no Novo Testamento, uma pessoa sequer batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? Não tem uma. Você pode revirar. Eu desafio qualquer teólogo a achar um registro na Bíblia de uma pessoa que seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. Não tem. Se você encontrar aí, eu deixo que você me batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você encontrar um registro. Os registros de batismo na Bíblia estão todos em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que aconteceu com a ordem dada pelo Senhor Jesus? Essa é a grande questão. Essa é a grande interrogação. Eu quero continuar lendo aqui. Paulo fala também que, inclusive, ele foi batizado em nome do Senhor, invocou o nome do Senhor Jesus. Ele dá testemunho disso lá em Atos, capítulo 22. Leia conosco. E agora, o que está esperando? Levanta-te e seja batizado e lave os teus pecados invocando o nome dele. Isso é Paulo falando, Atos 22:16. Ah, não, mas aí não está, em nome dele, não está meio certo isso aí está meio complicado. Lê um outro texto em que Paulo afirma que ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para Romanos 6, verso 3. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Todos nós, inclusive ele. Todos que são batizados. Então você vai vendo que a igreja vai se desenvolvendo. Paulo escreve para Romas, para Gálatas, falando acerca do batismo nas águas, da importância que hoje é tão ignorado por muitos líderes, dizem que não, que isso é só simbólico. Se o batismo é só simbólico, como Paulo, como todos foram batizados, o próprio Senhor falou para João, olha, me batiza porque convém que a gente cumpra as Escrituras. Se é tão insignificante, como dizem muitos religiosos,
que não conhecem as Escrituras, por que que o próprio Cristo teria que se batizar? Por que que o início da igreja se deu através de batismo nas águas? O que que tem aquela igreja que nós hoje não precisamos fazer? Temos que pensar, né, da importância. E ele disse, quem crê e for batizado será salvo. Nós lemos aqui um dos primeiros versículos, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. É a segunda questão. O batismo é simbólico, significa crer. Não, quem crê é uma coisa, o batismo é outra. Crê e seja batizado. Sem batismo nas águas, não há salvação, não há perdão de pecados. Ouça bem isso. E a gente está preparando uma série de estudos sobre esse assunto aqui no nosso canal. Então vamos seguindo? Vamos seguindo? Vamos para o próximo tópico aqui. A Bíblia diz que há um só batismo. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso é muito importante a gente frisar aqui nesse... Você que está acompanhando esse vídeo, pacientemente, eu sei que está longo, mas é um estudo. Um só batismo, meus amados. Um só batismo. Não tem dois. Não existe dois batismos na Bíblia. Ou é em nome do Senhor Jesus, ou é em nome do Senhor Jesus Cristo, ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ter dois. Não pode ser batizado toda hora. Ah, pequei, batiza. Ah, meu Deus, vai lá e batiza. Não existe isso, né? Então, ó, o texto ele é bem amplo, é bem abrangente, tá bom? Mas com relação à fórmula, em todos os sentidos, o batismo ele é um só. Em todos os sentidos. Note que a gente vai mostrando aqui que a igreja batizava em nome do Senhor Jesus. A igreja de hoje, igreja católica, muitas igrejas de hoje, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou os discípulos erraram. Essa é uma desculpa muito boa. Inclusive eu falava com um amigo meu certa vez sobre esse batismo, sobre o batismo, né, sobre esse tema. E ele falou, não, entre a palavra de Pedro que praticaram os apóstolos, mas eu prefiro ficar com a palavra do Senhor Jesus. No final das contas, quando a pessoa é encurralada com relação ao batismo nas águas, eles saem por aí. Não, entre o que Jesus disse, a palavra dele, segundo a teologia, a palavra... Sim, claro, evidentemente. Mas vem cá, os discípulos iriam ignorar por completo a ordem do Senhor Jesus? Pensa comigo. O principal... Quem crê e for batizado, a principal cerimônia para receber os da fé seria ignorada, praticado de outra forma. É muito complicado, né? Então vamos ver aqui, e eu vou te provar biblicamente que eles não poderiam praticar errado, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Lê aí comigo esse versículo aí na tela. Porque lá em João capítulo 14, verso 26, diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Preste bem atenção. O Espírito Santo, que é o que eles estavam recebendo ali no livro de Atos 2, quando eles batizam ali no dia que ele está inaugurando a descida do Espírito Santo na terra em seus corações, eles batizaram em nome do Senhor Jesus. E o próprio Cristo garante para eles, no versículo que nós lemos lá, João 14, 26, que quando o Espírito Santo viesse, ele vos guiará a toda a verdade, quer dizer, vai falar só coisa verdadeira, e também ia fazer eles lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vai fazer lembrar. E os 11 ficam de pé com Pedro, como nós lemos lá em Atos 2, quando Pedro começa a falar lá em Atos 2,14, os 11 dão testemunho, dão respaldo do que Pedro vai dizer, e concordando com o que ele está falando, e no dia que o Espírito Santo vai lembrar tudo que Jesus falou para eles lá atrás. Então como é que eles esqueceram, ignoraram? Ou, não, Pedro esqueceu, falou em nome de Jesus porque tinha muita idolatria, sabe, várias conversas que a gente ouve aí que não estão na Bíblia. Acabou a idolatria. Acabou o monte de Deus, vai para a Índia você vê quantas divindades tem lá, mais de 300 mil. Então veja, amados, preste bem atenção, o Espírito vai fazer você lembrar o que eu tenho falado. Então como é que o Espírito não ia lembrar o que ele deu, a ordem que ele deu lá no Monte das Oliveiras? E o que ele teria falado para eles lá no Monte das Oliveiras?
Você vai ver aqui, nesse programa, porque o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Leia esse outro versículo lá em João 16, acompanhe. 16:13 de João. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, quando eles estão ali em Atos 2, recebendo o Espírito vai guiar eles a toda a verdade. E por que não lembrou do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é a verdade? O que está por trás disso? Você vai conferir comigo a partir de agora. Esse livro aqui que eu queria falar para você, Introdução ao Cristianismo, do até então cardeal Joseph Ratzinger, talvez você não se lembre desse camarada, mas eu já vou te falar. Esse livro aqui é de 1968, faz parte da Enciclopédia Católica. Esse livro é do cardeal Joseph Ratzinger. É bom você comprar esse livro, adquirir, porque ele fala um pouco da história do cristianismo de acordo com a visão da Igreja Católica. Ele traz na sua página 82, 83, a seguinte informação do próprio cardeal. Diz aqui, a forma básica da nossa profissão de fé trinitariana de Mateus 28:19 tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto Mateus 28:19 veio da cidade de Roma. O batismo da Trindade e o texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33, era um pouco, como a evidência demonstra, uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Poucos sabem sobre estes fatos históricos, e aí você vai ler lá na Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger, na página 82, página 83 da edição de 1968. Esse cardeal foi eleito, se não me falha a memória, em 2005, Papa. O Papa Bento XVI, depois que morreu lá o João Paulo II, ele é ascendido ao trono do Vaticano, mas lá atrás, na década de 60, final da década de 60, ele escreve isso aí. Ele reconhece que esse texto não está nos originais. E as provas bíblicas demonstram isso. Você está me entendendo? O contexto de batismo, por isso que os teólogos falam, não pode pegar um versículo isolado sem contextualizar, porque aí você cria uma doutrina falsa. Então veja que quando você vai contextualizar o batismo nas águas, você vai ver que todos os batismos eram feitos em nome do Senhor Jesus. Correto? Por essa razão que não se encontra o batismo trinitariano, porque ele foi adulterado. E o Papa, o cardeal na época, Bento XVI, ele bebeu na fonte de Eusébio de Cesareia. Está aí a capa do livro para você ver. Ele escreveu esse livro, Eusébio, foi um dos fundadores do Concílio de Nicéia, a mando do imperador Constantino. Essas informações estão na internet. Constantino fez o Concílio de Nicéia e ali ficou decidido a como que o batismo seria. Nos concílios depois de Nicéia também, falando sobre a Trindade, onde o catolicismo abraça a crença na Trindade divina. No ano 325, no século III, no século IV, século V, discutia-se esse assunto. Foi feito concílios para decidir essa questão. E a partir daí, fala que o batismo nas águas veio ser praticado desta forma como está hoje aí. E para isso eles mudaram até alguns textos para sustentar esse batismo, que não é o bíblico. Não é o que os apóstolos praticavam. Eles não praticavam porque não estava lá. Você entende? Não estava lá. E esse livro de Eusébio de Cesareia, que eu coloquei a capa aí mais uma vez na tela, eu tenho ele em PDF, posso te enviar. Ele fala, ele confessa, o fundador da Trindade confessa. Leia comigo aí, no seu próprio livro, livro número 3 dele. No livro número 3, que são a sequência de 10 livros, eu tenho os 10, eu tenho em PDF, posso te enviar, deixa o seu e-mail que eu envio para você. Diz assim, versículo 2 aqui do livro dele. Depois da ascensão do nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra os seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando, depois dele Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a quem decapitaram.
e depois de todos, né? Para o trono episcopal de Jerusalém e tal, ele vai dizendo aqui, ó. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte e foram expulsos da terra da Judéia. Porém, o poder de Cristo lhes havia dito: ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. É assim que está Mateus 28, 19. Eusébio escreveu no livro dele, fez questão: ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Esse é o texto original. O próprio Papa bebeu nessa fonte aqui. Ele consultou Eusébio de Cesareia para dar aquela informação em 1968. Você está entendendo? Ele consultou lá, ele bebeu na fonte de lá. Por isso que é importante você que acompanha aqui o nosso canal ficar ciente desta mensagem. Porque os apóstolos não sabiam desse batismo que as igrejas evangélicas fazem hoje. Vieram tudo na sequência. Vieram todos nessa sequência da Igreja Católica, infelizmente. Porque o Espírito Santo veio guiando eles a toda a verdade. E eu, para terminar aqui, já estou terminando, eu quero ler para você, eu já estou terminando aqui, eu quero ler para você mais um versículo que está lá em Atos 4, versículo 12. Leia comigo aqui. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome, está falando de nome, não é nenhum outro ser, nem nenhum outro Deus, não, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Debaixo do céu não tem nome nenhum, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado. A salvação é só através do nome do Senhor Jesus. Por isso que eles batizavam em nome do Senhor Jesus, porque a ordem foi dada para ser batizado em seu nome. Lucas 24, 47 confirma ao momento da ascensão do Senhor Jesus. Ele fala: pregar o perdão de pecados, arrependimento do meu nome, começando por Jerusalém. Ele confirma, é o contexto de Mateus 28. Entende? Então, meus amados irmãos, eu deixo esse estudo para você. Pesquisa na internet a verdade sobre Mateus 28, 19. Pesquisa aí. Pesquisa, tem fontes sérias, fontes seguras, teólogos importantes e renomados. Então os discípulos não praticaram porque eles simplesmente não sabiam desse batismo trinitariano. Isso veio depois. Os próprios católicos estão reconhecendo isso. Mas, infelizmente, muita liderança evangélica não quer admitir ou ignoram por realmente não saber. Outros ignoram consciente dessas informações. E como você foi batizado? O que você acha desse assunto? Tem ainda para falar sobre a didaquê, muitos outros assuntos que nós vamos falar no próximo domingo. Por que os discípulos batizavam em nome do Senhor Jesus? Quais razão? Fora essas que você já acompanhou. A gente vai falar sobre isso no próximo domingo. E também vamos falar um pouco sobre o ladrão da cruz, né? Que não foi batizado e ele foi salvo. E aí? Não é só através do batismo? No próximo domingo a gente fala sobre isso aqui dentro do Bibliologia. Você que gostou do estudo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas como você foi batizado. Você precisa rever essa questão e fazer o que a igreja primitiva fazia, para você obedecer a palavra, não o que as religiões fazem hoje em dia. Há uma diferença nessa área, nessa questão do batismo, do que a igreja fazia primitiva e do que eles estão fazendo hoje. Por que razão? Porque beberam tudo na mesma fonte. Infelizmente, beberam todos na mesma fonte, teologicamente falando. E nós estamos aqui para falar a verdade para você. Doa a quem doer, aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz.